Está começando mais um Cachaça Filosófica e no programa de hoje nós iremos conversar sobre os 13 anos do governo do PT. Então, se você odeia, ama ou não tem exatamente uma opinião sobre esse tema, convidamos você a nos ouvir um pouquinho. Não é isso, Wesley? É isso aí, Nicasso, é isso aí. Hoje vai ser interessante porque nós convidamos aí um colega meu que você vai apresentar daqui a pouco e o homem é entendido do assunto. Com certeza vai ser um verdadeiro crescimento aqui que a gente vai ter, verdadeiro crescimento, algo muito profícuo. E assim, de início, eu quero aqui agradecer primeiramente o pessoal que ouviu o nosso último podcast sobre a questão da homofobia e socializar o nosso e-mail, né? Agora temos um e-mail, cachaçafilosófica@hotmail.com. Cachaça sem o C cedilha e filosófica sem o acento. Então, cachaçafilosófica@hotmail.com. Então, caso algum ouvinte queira contribuir com alguma pergunta, sugestão ou fazer uma observação ou colocar uma opinião contrária à nossa que a gente vier a apresentar aqui, o Wesley inclusive gosta do pensamento contraditório, então pode nos enviar lá algum recado no nosso e-mail. E eu até fiquei assim motivado para criar, quero até colocar isso aqui para você, Wesley, que eu fiquei assim empolgado para criar esse e-mail porque eu vi uma certa movimentação estrangeira, cara, principalmente dos Estados Unidos e da Irlanda. Então, se tiver algum brasileiro, né, que esteja porventura aí ouvindo o nosso programa, né, a gente convida para que você use aí o nosso e-mail, essa ponte, e manda lá um alô para a gente. Bem, para debater sobre esse assunto, hoje nós contamos com a participação do professor Luiz Soares, que é formado em História, está se formando em Administração Pública e também está concluindo o seu mestrado em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Professor Luiz, seja bem-vindo e obrigado por aceitar aí o nosso convite. Eu agradeço o convite aí do colega Wesley, do colega Nicasso, e parabenizo pelo excelente trabalho, pela excelente proposta que vocês têm desenvolvido a partir aqui do Cachaça Filosófica. Então bora lá, bora começar o nosso programa. Professor Luiz, assim, de início eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte, para iniciar aqui o nosso papo, a nossa reflexão. Que assim, em meio a os acertos, né, e os erros dos governos do PT, se a gente for colocar assim na balança, qual seria de repente o legado do PT para a sociedade brasileira, né? Será que o PT deixou uma marca aí positiva, né? Ou ele vai ser sempre lembrado pela questão da corrupção? E assim, professor, eu faço essa pergunta porque eu percebo, não sei se você também tem essa noção, não sei se o nosso amigo Wesley também tem essa visão, mas é uma coisa que eu venho verificando, uma certa raiva e um ódio em relação ao PT, principalmente a figura do Lula. E eu creio que esse sentimento assim, ele não é só algo oriundo, né, da classe média brasileira. Até porque eu acho que a classe média brasileira ela sempre teve uma repulsa não somente ao PT, mas assim, a todo tipo de governo mais inclinado aos pobres, né, a uma visão mais progressista, né. O que eu venho percebendo é um sentimento generalizado mesmo, assim, nos diversos setores assim, da sociedade, né? Inclusive das camadas mais humildes do Brasil. Tanto é que o atual governo, né, que aí está, ele chegou ao poder, né, 55% dos votos válidos. E aí eu penso assim, né, o que de repente o PT fez para ter esse sentimento, principalmente por parte do povo, esse sentimento de raiva e de ódio, né? Será que o PT ele não deixou um legado aí ou uma marca positiva, né? E se deixou, qual seria? Eu queria começar com essa proposta aí de reflexão. Essa reflexão acerca do legado do PT, Nicasso, ela nos traz uma reflexão bastante importante. Veja bem, o PT ele é acusado diariamente através do Estatuto da Corrupção. E se a gente for
fazer uma análise criteriosa, com certeza a gente vai ver que foi o partido que governou e que foi menos corrupto. Aí você pode perguntar, mas como assim, Luiz? Se a mídia fala todo em corrupção e na corrupção do PT. Aí a gente tem que entrar numa análise semiótica e numa análise da realidade fática como um todo. Vejam bem, será justamente durante os 13 anos do governo do PT que nós veremos o aparelhamento estatal de vários tribunais de contas, vários órgãos de controle interno e externo, como o Tribunal de Contas da União, como TCEs, como TCMs. Vai ser nos governos do PT onde a gente vai ter um grande aparelhamento das polícias federais, rodoviária federal, e também uma certa autonomia nessas polícias para executar e, inclusive, prender até dirigentes do Partido dos Trabalhadores. É até antagônico essa discussão que a mídia impregna todo dia a mente dos brasileiros de que o PT é o partido da corrupção. Agora, aí entra uma questão moral nisso. Por que é que a mídia ela pega esse mote da corrupção e transborda nas páginas de jornais e nos editoriais, colocando o PT como o partido da corrupção? Porque é o seguinte, o PT foi um partido que moralmente construiu sua estratégia política discutindo a questão da moral da corrupção, levantando a bandeira contra a corrupção. Se você analisar, os partidos ditos progressistas, mesmo de direita, eles não colocaram como mote das suas campanhas eleitorais essa questão do mote da luta e do debate e da luta contra a corrupção. Na verdade, eles sempre levaram em um tom ameno, de conciliação, mas não, o PT durante seus 30 anos, onde tentou ascender ao poder, ele levou a questão para o debate moral e depois, quando tornou-se governo, sofreu as sanções das estruturas estatais de controle internos e externos e das polícias e do judiciário, do qual ele ajudou, ele foi pego justamente no quesito da moral. Então é por isso que a questão da corrupção contra o PT ela é muito mais forte do que em qualquer outro partido, porque foi o partido que construiu de forma moral o seu discurso para chegar ao poder, mas quando chegou ao poder cometeu alguns erros que é tão comum aos partidos como um todo no Brasil. Foi boa, Luiz, cara. Agora é minha vez aqui de fazer alguma intervenção, fazer alguma pergunta, mas antes de tudo eu quero agradecer ao Luiz. É realmente um grande prazer estar aqui. Na verdade, o Luiz foi companheiro de minha pessoa lá no curso de História. A gente fez História lá na URCA, a gente participou do CA. Chegamos a tomar uma cachaçinha de vez em quando num barzinho que tinha lá, o Bistrol. Mas realmente o Luiz é um grande estudioso sobre política, ele sempre se interessou nisso. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o que interessa, que é a questão de pensar sobre o PT. Essa questão da moral, apesar do Luiz ter dito aí que era uma pauta do PT, mas eu vejo que essa questão moral sempre foi uma pauta da classe média brasileira em geral, né? A classe média brasileira, ela tem uma tara para discutir sempre essa questão da corrupção, né? Aí o PT, estrategicamente, fez até algo interessante, que agregou a pauta ali dos trabalhadores, que é uma pauta cara dos anos 80 ao PT, e agregou essa pauta aí também da corrupção, que é uma pauta cara à classe média. E você falou aí dessa questão desse erro, né, do PT, mas também é complicado, né? É complicado porque o PT passou por 13 anos no poder, né? E queira sim ou queira não, esse tempo todo dá margem ali, ou sempre pode acontecer, que alguém venha a roubar, que alguém venha fazer alguma coisa. Mas você falou bem, né, que a corrupção não é só do PT, mas acabou colocando essa cangaia aí em cima do PT. E hoje, boa parte da população brasileira não faz mais o debate racional, né? Simplesmente diz, o PT é ladrão, o PT é isso, o PT é aquilo, né? Aí eu queria falar puxar um assunto, Luiz, sobre essa questão dessa pauta única da classe média. Que a classe média só tem basicamente duas pautas, que é a questão de combater a corrupção, como se o único problema no Brasil fosse a corrupção, e a questão de meter o pau no funcionalismo público, dizer que os servidores públicos dão um prejuízo tremendo. E aí entra em cena a questão da Lava Jato, né? A Lava Jato que, de certo modo, virou um poder justamente como se fosse um poder moderador dentro do Brasil, um poder paralelo. Eu quero que você, Luiz, aí faça alguma reflexão
sobre essa participação dessa questão da Lava Jato nesse desmonte da saída do governo PT. Realmente a Lava Jato, ela deixou ali um legado positivo, está deixando um legado positivo ou está deixando um legado negativo, Luiz, ao investigar o PT, ao investigar a cúpula ali do PT, ao investigar o Petrolão? O que é que você acha, Luiz, sobre isso? Wesley, você levantou duas coisas bastante importantes. Uma em relação à Lava Jato e seus efeitos, e a outra em relação à reforma administrativa. Eu vou pegar primeiro aqui essa questão da Lava Jato. Wesley, dentro de um pensamento progressista, analisando bem, a Lava Jato ela começou com uma proposta interessante. Veja, o combate à corrupção ele é justo e correto, principalmente em um país como o Brasil, de desigualdades estrondosas e que também tem uma estrutura e uma superestrutura baseada e condicionada em um modelo escravocrata. A gente tem esse legado aí infeliz nas nossas costas e que faz parte da nossa vida como um todo. A Lava Jato, ela começa numa perspectiva interessante, no entanto, ela toma uma forma de um poder paralelo, como você falou. Por quê? Ela dá a entender que a justiça no Brasil não funciona. E se a gente analisar, as instituições, elas estão funcionando. Agora, depende do olhar que você está dando a isso. As instituições, a gente sabe, as instituições, principalmente como o judiciário, no Brasil, ele sempre funcionou a reboque e a miúde, olhando para um grupo. O que é que acontece? A Lava Jato, ela toma um corpo político, ela sai de uma estrutura do judiciário e ela toma, na verdade, uma estrutura e um corpus político. Na verdade, hoje, o que a gente vê, a dimensão que ela tomou é justamente a mesma dimensão, como o Paulo Henrique Amorim falava, do PIG, Partido da Imprensa Golpista. Da mesma forma, a Lava Jato, ela enveredou por um caminho político. Se você analisar a tal República de Curitiba, o que é que ela representa? Teve um sociólogo que fez uma espécie de árvore genealógica da República de Curitiba. E lá ele vai ver que todas aquelas pessoas que participam do Ministério Público ao Judiciário, que são instituições diferentes, todas as pessoas que participam da chamada República de Curitiba, elas têm laços de consanguinidade. Elas têm, e além dos laços de consanguinidade, depois elas têm laços afetivos e de vivência, de coleguismo e etc. Ou seja, a gente está falando do estado do Paraná, não é um estado de uma dimensão gigantesca, e principalmente uma capital como Curitiba. Então, quando a gente analisa o ovo da serpente que foi criado ali, isso vai ficar bastante evidente, por exemplo, na estratégia que, depois do processo eleitoral, que a gente sabe que Lula foi impedido de concorrer, depois do pleito eleitoral, onde quem sai eleito é o Jair Bolsonaro, a gente sabe quem é que vai receber o maior cargo da justiça no Brasil, tirando o STF. É justamente o juiz Sérgio Moro, vai se tornar o ministro da Justiça. Então, veja bem, o cara deixou de ser juiz, era o comandante da chamada Lava Jato, né, lá em Curitiba, da famosa República de Curitiba, e depois esse cara vai aceitar entrar em um cargo de ministro. O cargo de ministro é um cargo político. Como é que você deixa de ser um semideus, que um juiz no Brasil é um semideus? Como é que você deixou de ser semideus para você assumir um cargo, você pede exoneração para assumir um cargo político de um governo que, se o governo for impeachmentado, você também sai. Ou seja, você deixa as suas garantias que você tem, você deixa de ser um semideus para assumir um cargo político. Então, está mais do que provado que a tal República de Curitiba e a Lava Jato, ela tinha como perspectiva uma perspectiva política. Olhando de outra perspectiva, eu entendo também a Lava Jato como ela tem um elo de golpismo para além das fronteiras. Basta você ver que o ministro Sérgio Moro, que antes era o juiz Sérgio Moro, ele teve contato com o exterior, já ficou até agora ratificado que até o FBI foi facilitado, o FBI traficar influências aqui dentro, e através dessas influências americana, ele agia de forma bastante veemente
principalmente para caçar as forças das então grandes indústrias e grandes empresas transnacionais brasileiras ou multinacionais. Um bom exemplo, só para citar, a JBS ela já era a quarta maior frigorífica dentro dos Estados Unidos. E a gente sabe muito bem que o governo americano, o Estado americano, ele vende uma política neoliberal para todos os países, mas, como diria Fukuyama, dentro dos Estados Unidos é altamente protecionista e é um Estado forte. Eles pensam o seguinte: neoliberalismo lá para fora, mas aqui dentro ainda é praticamente o modelo mercantilista. Aqui o que vale é o protecionismo a todo custo. Bom, professor Luiz, eu queria insistir um pouco mais nessa questão que eu tinha colocado aqui em relação à marca que o PT deixa para o Brasil, né? Ou seja, enquanto governo, né, esses 13 anos aí, ele deixa um legado positivo, né? E por quais razões? E o que eu queria insistir também em relação a essa falta de apoio popular que hoje o PT sofre. Eu acho que você disse muito bem aí ao responder a minha pergunta, né, em relação ao papel da mídia, né? Ao meu ver, eu também concordo com essa visão, né? Eu acho que a mídia contribuiu muito em relação a essa visão negativa em relação ao governo do PT, dando foco sempre na questão da corrupção. Mas aí eu faço a seguinte pergunta, professor: o PT ele errou quando ele vai focar na questão da socialização do consumo, né? E deixa de lado, por exemplo, uma perspectiva de esclarecimento, digamos assim, da classe trabalhadora, porque voltando àquela questão do sentimento que eu tenho. O sentimento que eu tenho é que o povo, assim, quando eu digo povo aqui, Luiz, é o trabalhador mesmo, sabe? É de revolta, assim, ninguém faz, assim, como o Wesley colocou aí, uma reflexão mais racional e crítica do governo do PT. Aí, assim, isso foi um erro do governo do PT, chegar ao final da forma como foi, né? E ainda por cima ter esse sentimento da classe trabalhadora, assim, um sentimento de negativo, né, em relação ao Lula, em relação ao PT, porque hoje eu quero desabafar aqui para vocês. Hoje é difícil você conversar com qualquer pessoa no sentido de talvez argumentar, né, que o PT deixou algum legado aí, né? Nós temos aqui, só para citar, né, o Reúne, que fez com que houvesse a expansão das universidades federais. Nós tivemos o FIES, né, o Minha Casa Minha Vida. Isso parece que o povo esqueceu. Ou isso é só uma impressão equivocada minha? O que é que tu tem a dizer, Luiz, em relação a isso? Eu queria insistir um pouco mais nessa questão. Essa questão que você levanta é bastante importante. Qual é a grande questão? Não é que o povo esqueceu. Na verdade, o povo não esqueceu. Só que nós temos que analisar. Eu tinha um professor que dizia o seguinte: vocês têm que analisar o Estado herdado. E eu não entendia bem isso, depois foi que eu comecei a compreender. Então, qual é o Estado herdado que o PT pega com o governo Lula? Se a gente analisar, assim que Lula ganha, vocês lembram da Carta aos Brasileiros. A Carta aos Brasileiros, na verdade, não era aos brasileiros. A Carta aos Brasileiros era uma carta para o sistema financeiro internacional, para que eles não tivessem medo de que seriam minados no que eles têm de mais perverso, que é no seu capital financeiro e tudo, juros, aquela coisa toda. Então, aquela Carta aos Brasileiros de Lula, assim que ele assumiu o poder, ali é para não deixar acontecer a fuga de capitais do dia para a noite. A gente sabe que é tão comum nas economias de capitalismo periférico, como o Brasil, feito justamente pelo capital financeiro internacional. Quebrar um país hoje é muito fácil. Os banqueiros sabem muito bem como quebrar. E, na verdade, o que Lula faz é meio que um afago para não acontecer isso. Pronto, sabido disso, o que é que acontece? O governo
Lula, ele inicia em um processo onde a gente tem aí o avanço da China como talvez maior consumidor de commodities no mundo, e aí a gente inicia um processo de estrondoso de exportação de commodities, e o Lula, inteligentemente, através da sensibilidade do pensamento progressista que ele tinha, no seu plano de governo ele vai privilegiar, de certa forma, não privilegiar, mas ele vai atender um pouco as camadas mais necessitadas. E aí vem os programas sociais que até você citou. Aí a gente vai ter o programa Bolsa Família, nós vamos ter o Minha Casa Minha Vida, mais para frente, nós vamos ter o ProUni, o Reúne, o FIES, ou seja, agora o estado herdado que nós tínhamos era um estado de negligência total com o povo trabalhador, né, e com as classes mais pobres. Então, o que é que vai acontecer? A partir dessa inserção, aproveitando a onda das commodities que a China estava demandando muito do Brasil, nós vamos viver um momento, talvez, um pouco do nosso welfare state, né? Então, esse momento vai ser importante e aí vai possibilitar a inserção no mercado, no consumo das massas, pessoas que antes não tinham sequer a oportunidade de consumir de produtos industrializados ou manufaturados, até produtos industrializados da questão da agroindústria, vão começar a ter acesso. E aí, com a questão do Bolsa Família, isso vai se ampliar. O que é que acontece? Essa inserção dessas pessoas, ela vai se dar de uma forma onde a crítica ao PT enquanto erro, mas se a gente analisar o PT como um partido progressista dentro do sistema capitalista, qual é a ideia de um partido progressista dentro do sistema capitalista? É justamente ofertar o consumo às pessoas e tentar de alguma forma, nesse processo neodesenvolvimentista, tentar de alguma forma fortalecer a indústria interna, que aí os economistas vão chamar de desenvolvimento endógeno. Com isso a gente vai ver a expansão. Vou dar um exemplo prático. Nós vamos ver a expansão de marcas de achocolatados, que antes nós tínhamos só aquela marca lá que era conhecida, aquela marca suíça. Nós vamos ter hoje uma demanda enorme. Hoje, por exemplo, todo povo pode comprar um achocolatado, porque ele tem um programa social, Bolsa Família, e outras formas de transferência de renda. Ou seja, o consumo interno, agora, da massa pobre, que não consumia, vai fazer com que o Brasil reinicie um novo processo desenvolvimentista, como muitos imaginam. Então, aí onde entra a questão que você levantou. Onde é que está o erro do PT? Será que o erro do PT está em ter ofertado isso? E como é que ele ofertou isso e ao mesmo tempo não conseguiu, conscientizar as pessoas? É aí onde entra o processo da mídia que nós falamos. Veja, eu tinha um colega professor que trabalhava comigo, que quando começou a onda lá de 2013, ele era a favor do impeachment, ele é professor de matemática, e eu perguntava a ele: rapaz, você é professor de matemática, você deve entender bem de economia. E aí acabei vendo que ele não entendia nada de economia. Ele entendia da economia interna dele, da casa dele. Ele disse que era contra o governo Dilma e do PT, porque, por exemplo, o valor da gasolina era muito caro, ele tinha 2 filhos, uma mulher, 2 filhos em escola particular, ele antes podia pegar o carro, deixar todo mundo ir de carro para a escola, agora ele tinha que se deslocar de moto, ele e a mulher, porque não conseguia ir de carro, porque estava caro, porque agora tinha um carro, mas não podia botar gasolina, e tal. Aí onde entra a questão, nós estamos falando de uma pessoa instruída, mas que, com certeza, qual é a mídia que ele consome diária? Ele era, assim como nós, o tipo classe média baixa, mas que quando chegava em casa todos os dias, cansado, é claro, da labuta diária, chegava em casa e o que era que ele ia consumir? Ele ia consumir os jornais das TVs comerciais. Aqui a gente não precisa falar somente em Globo, em SBT, Record, em todas essas mídias, que são apenas comerciais. E tem como intuito, na verdade, vender propaganda e que respondem todo o seu noticiário, toda a sua grade de comunicação, ela é voltada, na verdade, para estabelecer um consumo de massa. E aí, da mesma forma, uma pessoa instruída, que é professor, tal e tal, se revolta contra um governo que foi quem ofertou a ele
a possibilidade, por exemplo, de adquirir um carro, de ter 2 filhos na escola particular, ele e a mulher, os 2 professores, trabalharem em uma escola, que a escola agora tem mais vagas, porque você tem problemas sociais como Bolsa Família, que condiciona a frequência escolar, a frequência no posto de saúde da mulher grávida, tal e tal, a tudo isso, e faz com que evite a evasão escolar. Se tem menos evasão escolar, você tem mais escolas para mais professores dar aula e etc. Então, a pessoa não consegue fazer esse caminho, esse emaranhado, tá entendendo? Aí agora você imagine o trabalhador comum que trabalha de 12 a 14 horas numa fábrica, sai de casa 6 horas da manhã com sua marmita, come na fábrica, chega em casa já no final da noite, cansado, e também vai sentar no sofá para assistir o jornal daqui regional, depois assiste uma novela, depois assiste o outro jornal, o que é a nível nacional. E aí, por mais que essa pessoa seja beneficiada e que o mínimo de ascensão que ela teve faça sentido na vida dela, mas ela está recebendo uma pílula de desânimo todo dia, onde a mídia comercial diz que está tudo ruim e que o governo é ruim, que só tem corrupção, que os deputados são corruptos, que vereadores são corruptos, que o PT é corrupto. E aí, meu amigo, como é que fica a mente de um trabalhador comum que rala todo dia, leva a reclamação do patrão, é humilhado, não consegue ter o acesso àquilo que ele desejaria, que todo dia mostra a ideia, o acesso à vida feliz, que é através do consumo? Como é que fica a cabeça de um sujeito desse? Só pode ele, num momento desse, ele se sentir indignado e achar que é o seguinte: rapaz, o PT é ruim mesmo e eu tô na merda, é porque o PT fez isso comigo. Então, essa é a perspectiva, pela análise que eu faço. É difícil? Claro que é. Mas o PT conseguiu. E como é que a gente vê, por exemplo, o cara que se formou com FIES e mesmo assim odeia o PT? O cara que se formou com ProUni odeia o PT. Cara, eu conheço um médico que se formou pelo ProUni, negro, que votou em Bolsonaro. Então, o que é isso? E que odeia o PT. Ele acha que o PT foi corrupto. Então, ninguém precisa amar o PT. Agora, seria interessante se o cara tivesse consciência de classe, entendimento desse emaranhado da vida que é, e a vida num capitalismo periférico como o nosso. Se ele tivesse o mínimo dessa consciência, não tivesse numa bolha, ele poderia, pelo menos, não odiar, ver quem são os corruptos do PT e dizer, esses ali são corruptos, mas também ver que foi beneficiado e que, de certa forma, muitas pessoas não estão na miséria por conta das políticas públicas do PT. Então, Luiz, é muito boa essa sua colocação aí, falando sobre essa questão da mídia. Por isso que é importante, o PT deixou a peteca cair, né, não insistiu na regulamentação da mídia. Tem que quebrar com o monopólio. Esse negócio de monopólio, isso aí não é muito bom não para a população em geral, não. Nos Estados Unidos, por exemplo, você até falou isso e falou com autoridade, porque realmente esse é o fato. Os Estados Unidos tem a cartilha neoliberal só para os outros, mas eles não seguem essa cartilha neoliberal. Lá não tem esse negócio de monopólio, né? Ou você tem que decidir, ou você fica com rádio, fica com televisão, fica com editora. Aqui não, os caras querem tudo, os caras querem televisão, os caras querem rádio, os caras querem construir até motor em beira de esquina. Aqui é essa palhaçada. Mas, é interessante, porque o pessoal tem ódio do PT, só vê essa questão da corrupção. Mas, eu estava vendo aqui alguns números interessantes aqui da época do governo PT. Por exemplo, a redução. Nós tivemos uma redução interessante da desigualdade, né, da desigualdade social. Nós tivemos uma valorização real do salário mínimo em torno de 70%. O Bolsa Família foi responsável por tirar milhões de pessoas daquilo que é mais triste numa sociedade, em uma nação, que é a extrema pobreza. Lembrando que hoje, para você ter uma ideia, Luiz, olha que absurdo nós estamos vivendo hoje, em pleno 2020, e os caras brigando por causa de R$600 para não dar para o povo. Nós temos hoje cerca de 25% da população brasileira vivendo na miséria, para você ter uma ideia, né? 25% da população vivendo em extrema pobreza. E para você ter uma ideia como o Brasil é tão desigual hoje, em 2020, né, em pleno 2020, que fizeram tudo aí com o Temer, reforma trabalhista, fizeram reforma previdenciária para gerar emprego escambau,
nós temos hoje com esse frigir dos ovos, antes da pandemia, para você ter uma ideia, quem ganha um salário, um pouco mais de um salário mínimo no Brasil, está entre os 40% mais ricos, podemos dizer assim. Ou seja, 60% da população brasileira, antes mesmo da pandemia, estava vivendo com menos de um salário mínimo, para você ter uma ideia. Então é algo absurdo. Então no governo PT o pessoal fala, o governo PT só deu Bolsa Esmola, né? Que o pessoal fala assim, de maneira pejorativa, né? Só que esquece que dentro do governo PT teve uma valorização real ali no governo Lula, 70% do salário mínimo, né? Geração de empregos, né? Em abundância. Para você ter uma ideia, quando o Lula pega o governo, né? Quando começa o seu primeiro mandato, o desemprego, a taxa de desemprego estava na casa de 10%, e o Lula, quando deixa o entrega para Dilma, estava na casa de 5% a 6%, né? Então conseguiu diminuir consideravelmente. A inflação, o FHC deixou com mais de 12%, o Lula entregou a Dilma com 5,9%. Então o pessoal só vê desgraça, né? Mas na verdade teve vários pontos positivos, né? Críticas eu tenho também para fazer ao PT, como já falei dessa questão da mídia, o imposto, a tributação progressiva, o PT não levou adiante o debate, então acabou ficando essa merda que está aí no Brasil, os pobres pagando mais imposto, pagando uma carga tributária altíssima. Outra crítica que eu poderia fazer ao PT é a questão dessa dívida pública, a qual o PT idealizou, inclusive foi no governo PT que teve a idealização da auditoria da dívida, mas não botaram para frente. E hoje nós estamos com 50% do orçamento público indo para pagar cacete de juros à dívida para financiar o rentismo. Então isso é impressionante. Bom, então agora para causar, Luiz, porque eu acho que o ouvinte está do outro lado aí, tomando um cafezinho, tomando uma cerveja, ou está fazendo um exercício físico. Já pensou você malhando, escutando esses assuntos, hein? Você derruba os pesos nos pés agora. Agora é para derrubar o peso nos pés, agora, porque é para causar, viu, Luiz? Agora é para causar, uma pergunta para causar confusão. Você não pode fugir do assunto não, viu, Luiz? A pergunta é o seguinte, ó. De quem foi a culpa, né, que perguntaram aqui para mim, ou se eu vou perguntar a ele essa questão. De quem foi a culpa do Bolsonaro ter sido eleito? Foi do PT? Foi da cúpula do PT, que não quis apoiar o Ciro, né, para ser candidato ali e o Haddad como vice, ou foi culpa do Ciro porque na hora H pegou o B, que foi para a França e mandou todo mundo se fuder? De quem foi a culpa? É o seguinte, na política, a gente tem que entender que todo partido político ele só é montado por um objetivo, ter o poder. Todo partido ele vai lutar pelo poder. O Ciro, o Lula, ou seja quem for, vai lutar pelo poder. Senão, não constituiria um partido e não iriam militar. Vou dizer uma coisa, a partir das pesquisas, eu vi a pesquisa do cientista político, o Alberto Carlos, onde ele mostrava, ele fez uma análise das eleições de Ciro. Ciro não passa dos 12% de votos. Me diga uma coisa, qual é o partido no mundo, quero saber, qual é o partido no mundo que tem lá, como o PT teve, quase 50%, né, 40 e poucos por cento dos votos em uma nação, qual é esse partido que vai abrir para alguém que tem 12%? O seguinte, a análise não cabe aqui culpa, cabe o seguinte, eu quero saber se o Ciro tivesse 40% das intenções de voto, mas que ele tivesse um alto grau de rejeição, ele abriria, por exemplo, para Haddad com 12%. Então é essa questão. Todo partido ele é criado, os partidos são criados para justamente buscar o poder legítimo. É aquilo que o Max Weber diz, né? É o poder legítimo. Então eles querem atingir esse poder legítimo. Então, em sã consciência, nenhum partido que tem 40%, 45% ou 50% das intenções de voto em qualquer lugar do mundo, ele vai abrir para quem tem 12%. A ideia na política é justamente essa, quem tem menos se junta com quem tem mais, e aí vão fazer um governo de coalizão, vai justamente debater onde é que os planos de governo de cada chapa elas podem se juntar. Então é o seguinte, aí na verdade, a meu ver, eu não coloco a culpa nem do lado nem do outro, mas é o seguinte, a pergunta vai também, até retórica, mas será que Ciro, com 40% das intenções de voto, ele abriria para algum candidato do PT com 12%? Quando o Ciro diz, mas eu apoiei, sim, mas eu apoio assim mesmo, quem tem menos se junta a quem tem mais.
Essa é a lógica. Então, é o seguinte, agora, depois, no segundo turno, por que as negociações não avançaram? Por que os acordos não avançaram? Aí, nesse quesito, no segundo turno, eu acho que os dois lados têm culpa, tá entendendo? Eu acho que os dois lados têm culpa. Se o Ciro não era mais candidato e foi tentado negociar, por exemplo, como eu já disse, você adquirir um pouco do plano do governo do outro, tal, que tenha a ver, porque no fundo, gostam de chamar o PT de esquerda porque querem, já está na tradição. Mas, a meu ver, o PT é um partido progressista. Se o PT fosse um partido na Europa, seria um social-democrata, né? Ciro, da mesma forma. No fundo, os dois têm um projeto neodesenvolvimentista e, no fundo, todos falam a mesma, todos têm a mesma cartilha, só que falando de formas diferentes. E aí, na verdade, eu acho que faltou hombridade dos dois lados no segundo turno para poder sentarem e deixar aí as arestas, tirar um pouco as diferenças e se unir por um bem maior. Rapaz, eu gostei dessa pergunta aí, porque vem de encontro também com uma visão que eu tenho. Eu acho que eu penso um pouco contrário aí do Luiz em relação a esse ponto, porque o sentimento que eu tenho é que naquela ocasião, né, após o impeachment ou o golpe da Dilma, e diante do cenário que se fez ali, diante de tudo que a gente está colocando aqui por parte da imprensa, né, que perseguiu mesmo o PT, esse é o sentimento que eu tenho, que inclusive o professor Luiz aí esclareceu muito bem, que talvez tenha contribuído nessa falta de esclarecimento do trabalhador comum em relação a uma visão, a um olhar mais crítico em relação ao que foi o governo PT, ou seja, que não foi só corrupção. Então, em meio a esse contexto, eu acho que ali caberia talvez o PT recuar um pouco. E aí eu coloco até a questão aqui para a gente refletir, Luiz, porque se eu não estiver enganado, eu acho que tem aí um vídeo do Delfim Neto, no qual ele diz que estava tudo certo para sair uma chapa Ciro e Fernando Haddad, né? Ciro como presidente e o Fernando Haddad vindo ali como vice, né? Que estava bem construindo, inclusive com o aval do presidente Lula, que na ocasião estava preso. E com a aproximação do processo eleitoral, né? Houve um convite do Lula para se encontrar com o Ciro, e aí nessa reunião que teve, o Ciro saiu chateado porque o Lula tinha mudado de opinião e tinha aí colocado a proposta de se colocar enquanto candidato a presidente e o Ciro como vice, né? Não sei se de repente isso já tenha sido um resultado, né, diante dessas pesquisas que foram colocado aqui, né, que foi colocado aqui pelo Luiz. Se de repente para um primeiro turno, né, o Ciro não tinha grandes forças, né? Eu lembro muito bem que as pesquisas do Datafolha lá para o mês de agosto, né, eu tenho aqui a data precisa, né, 14 de agosto de 2018, colocava uma conjectura de segundo turno no qual o Ciro ganhava, né? Ganhava, por exemplo, do Bolsonaro, ganhava do Alckmin, da Marina, ganhava do Haddad, inclusive com uma certa folga. Será que faltou? Você já respondeu, né? Mas eu queria colocar aqui novamente. Será que faltou assim uma autoavaliação do PT, sabe? Porque assim, o PT ele parece que nunca quer ser ele sempre quer ser o protagonista, né? Ele não se coloca como uma segunda opção, né? Pelo menos é o sentimento que eu tenho. Será que de repente o PT não ficou ali meio que seduzido pelo poder? Será que faltou uma percepção política do Lula naquela ocasião de entender bem a conjectura
daquele cenário ali político, porque tá aí o resultado, né? Tá aí o resultado, nós estamos aí diante de um governo, tô até querendo ser educado aqui, mas a palavra que me vem é só essa mesmo, né? Um governo fascista, né? E a gente vai ter que lidar agora com isso. Então, assim, não foi um erro não, Luiz, assim, de repente, do PT? Será que é possível, por exemplo, Luiz, então eu vou fazer, você já respondeu, mas vou colocar então uma outra pergunta. Será que é possível o PT, por exemplo, nas próximas eleições, vir como apoiando, por exemplo, um Flávio Dino? Você acredita que o Flávio Dino pode vir como presidente e o PT ali apoiando, talvez lançando um vice? Será que isso é possível? Ou é difícil de pensar isso, porque tem a questão das pesquisas e aí o PT não abre mão? Nicolas, eu vou dar duas respostas. Uma em relação a alguma análise mais da ciência política e dessa ideia da correlação de força e a questão partidária, e uma outra no sentido de que se eu fosse dirigente do partido. É o seguinte, em relação ao Ciro, é claro que é correta a posição dele de não aceitar. Por quê? Qual é a grande questão? Quando ele foi chamado na reunião, até onde eu sei, aí pelos vídeos que a gente assiste aí, né? E ele mesmo diz, o que acontece era o seguinte: o Lula continuaria como candidato, mantendo as bases, e depois, quando saísse o processo de que ele não seria realmente candidato, ele seria o candidato e a dado o vice. A ideia era essa. Só que o Ciro não aceitou, né? O Ciro mesmo fala disso. Então, é claro, por que o Ciro não aceitou? A gente pode debater a questão mas a rejeição do PT era grande, tal e tal. Beleza, sim, a gente também eu vejo dessa forma também. No meu caso, eu até vejo o seguinte, que a melhor alternativa, naquele momento, realmente era apostar no Ciro. Que o PT fizesse aí sim, seria uma verdadeira aliança progressista, junto PDT, PSB, PCdoB, PSOL, mas o que é que eu vejo? Que a estratégia do Lula foi por água abaixo. O que era que ele queria? Manter, porque quer queira, quer não, o partido progressista hegemônico é o PT. O que é que acontece? Basta a gente ver que quem é que ele, hoje, qual é a segunda maior bancada é o PT ainda, né? Ou agora é a maior, não me recordo. Então isso demonstra que o PT ainda é o partido hegemônico progressista. Qual é a grande questão? Nós sabemos, por exemplo, eu mesmo sei que esse governo Bolsonaro não é o governo ideal e que é um retrocesso isso na vida de todo mundo. Então, a meu ver, a tática realmente seria, eu acho que o erro de tática do Lula foi acreditar que o ego do Ciro não estaria inflado. Eu acho que aí onde está o erro de tática do Lula. Eu tenho certeza, isso que eu já disse, que a estratégia era justamente essa. Por quê? Onde é que está a dificuldade? Aí tem duas dificuldades na outra pergunta que você me fez. Ciro e Flávio Dino. Se você me perguntar, Luiz, hoje, qual é o melhor quadro para ser o candidato ou PT apoiar, sei lá, imagina, uma chapa Ciro e Flávio Dino, e o PT apoiando. Flávio Dino indo para o PT, ou Flávio Dino sendo vice de Ciro, ou vice-versa, seria ideal na nossa cabeça, não é assim? Eu, de certa forma, eu acredito que por um pensamento progressista e por uma questão de estratégia, uma estratégia eleitoral, de que a gente sair desse sufoco que a gente está e dessa indecisão, desse governo aí com estruturas no mínimo fascistas. Seria a proposta ideal. Agora, vamos analisar a questão eleitoral aí a partir da estratégia eleitoral, da ciência política, dos dados. Ciro e Flávio Dino, os dois são do Nordeste. Flávio Dino é de um estado onde o percentual acho que chega no máximo a 3% dos votos no Brasil como um todo. O Ceará chega a 5%. Então, eleitoralmente, a gente sabe que o São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, que foram os redutos bolsonaristas, dificulta você angariar voto com dois candidatos do Nordeste. Então, aí é onde entra a questão das nossas vontades, pelo que o Flávio Dino fez, no Maranhão,
pelo que, de certa forma, Ciro, dentro do campo progressista, ele mantém a força dele, como eu digo, tem um programa estratégico e de governo parecido com o do neodesenvolvimentista também. Qual é a grande questão? O problema do Ciro é que ele ultimamente, vez por outra, ele, em vez de juntar, parece que ele buscou uma estratégia aí de querer atrás desses votos que, por exemplo, que nem é Bolsonaro e que está meio assim e que gosta de dizer que o PT não é o PT. Então parece que ele anda meio que nessa estratégia. Aí fica difícil a reaproximação. Mas eu concordo com vocês, se fosse uma estratégia, eu acho que Lula, não é que ele errou na estratégia, eu acho que o Ciro, com sua, como eu disse, que isso é normal da política. Agora, nós que estamos sofrendo agora com esse governo, a gente sabe muito bem que era melhor os dois se juntarem e que o PT, por mais que tivesse mais votos, deixasse o ego de lado e apoiasse Ciro e fizesse, por exemplo, como Cristina Kirchner e o atual presidente lá da Argentina, né? Então, eu também penso dessa forma. Agora, cabeça de político, como é que pensa? Pensa na hegemonia do seu partido, no crescimento tal e tal. E foi isso que aconteceu. Eu acho que com a questão do PT e com o Ciro, onde, na verdade, aí no final, todos nós saímos perdendo. Muito bom, Luiz, muito bom, cara. Aí, para terminar, Luiz, a gente sabe que está passando por um momento difícil no Brasil, né? Momento difícil, momento complicado. Tem até memes aí falando da questão do 38 que o Bolsonaro prometeu, e o 38 que está acontecendo é o revólver, não, R$38, 5 quilos de arroz. Mas, além disso, cara, a gente está passando por um problema e a turma do Guedes, a turma do Bolsonaro quer resolver o problema às custas do servidor público, como se o funcionalismo público no Brasil fosse um real problema. O PT, qual é a postura do PT hoje, Luiz, em torno dessa questão da reforma administrativa? Há uma alternativa para essa reforma administrativa? Ela tem que acontecer? Se tem que acontecer, tem que ser nesses moldes aí, deixando o judiciário, o parlamento de fora, deixando os altos cargos de fora, o pessoal do teto salarial do lado de fora. Como seria, Luiz? Veja, se a gente analisar, o PT foi o partido que mais investiu na questão das carreiras de Estado. Investiu, a gente sabe que teve a expansão do sistema educacional a nível federal, nós tivemos a expansão dos serviços. Então o PT foi um partido que realmente conseguiu organizar, trazer um novo aparelhamento para o Estado. Infelizmente, existe a falsa ideia, não é nem a falsa ideia, eu digo até, a ideia criminosa que é feita por essas redes de comunicação privada e meramente comerciais, que pega dados de instituições aí que nada confiáveis para dizer que o Estado brasileiro é inchado. Pelo contrário, cara, as pesquisas mostram que, por exemplo, o Estado francês, o Estado inglês, os países de primeiro mundo, os países de capitalismo avançado, eles têm um Estado muito mais robusto do que o nosso. Pelo contrário, o Brasil carece de muito mais funcionários públicos. O Brasil é um Estado grande. A gente tem que entender que, para você manter um Estado do tamanho do Brasil, o Brasil é um país continental, você tem que ter um Estado forte, você tem que ter funcionários públicos em várias áreas para prestar um bom serviço ao cidadão. Então, essa ideia aí da reforma administrativa, na verdade, ela mostra que ela quer penalizar mais ainda uma parte da população. Veja, eles tratam o funcionário público como se o funcionário público fosse aqueles funcionários públicos de carreira do judiciário. O cara que entra, por exemplo, você analisar um técnico administrativo do judiciário, em qualquer lugar do Brasil, ele ganha no mínimo R$4.000. Se o cara tiver um mestrado, já aumenta 40% do salário dele. Se ele fizer um doutorado, aumenta 60%. Isso a gente está falando de baixo. Imagine os juízes, promotores, a questão dos militares, eles não querem mexer. Então, assim, isso mostra que, na verdade, eles querem penalizar mais ainda, tirar de quem tem menos. Aí você pergunta, Luiz, por que é que eles não querem mexer? Por exemplo, nas polícias, Polícia Federal, Federal Rodoviária e tal, o Judiciário, o Exército,
porque é justamente as instituições que têm poder repressivo, que têm poder de coerção, por que é que eles não falam que um professor da rede estadual, tirando o Maranhão, que é quem paga melhor, por que é que ele não diz quanto é que um professor com 40 horas trabalhando com duas funções, uma função é uma função intelectual, uma função técnico-burocrática, porque agora o professor tem todo tipo de sistema para alimentar, por que é que eles não falam da questão do salário do professor? Porque se você analisar o salário de um técnico judiciário, o salário de um policial federal, o salário de um policial rodoviário federal, com muito menos anos de estudo do que um professor do ensino médio, por exemplo, ele tem um salário muito maior, com uma carga horária de trabalho muito menor, com um potencial de valorização salarial e de carreira muito maior. Analise como é a carreira, a ascensão da carreira de um professor na rede pública. O cara vai passar 25, 30 anos trabalhando para, no final, ele ter o salário de entrada. No final, se ele tiver um mestrado ou um doutorado, um salário de entrada de uma carreira dessa aí da Polícia Federal, Rodoviária Federal, do Judiciário nem se fala. Então, assim, isso já demonstra que, na verdade, é uma estratégia de poder. Entendam? A gente sabe que existem os confrontos de classe entre as frações de classe, mas a burguesia, na hora de se ajeitar, ela sabe se ajeitar. Ela sabe justamente o lado que ela quer ficar. E, na verdade, essa reforma administrativa, que não é uma reforma, é uma deforma administrativa, ela vem justamente para penalizar e precarizar mais ainda o serviço público, para depois, em outro passo mais à frente, ter o discurso fundamentado através do remédio neoliberal, dizendo, tá vendo? Isso é ineficaz, não funciona, vamos privatizar. A ideia é essa, que a ideia desse tipo de governo é justamente isso, causar, na verdade, a falência das instituições públicas por inanição. Começa por não investir, por o trabalho ficar precarizado, para o serviço ficar precarizado, para a população começar a sentir que o serviço não funciona, e a partir disso eles vêm com o remédio tarja preta neoliberal. E dizer, esse serviço aqui é ineficaz, vamos privatizar, que através da privatização nós vamos trazer a tal eficiência. Esse é o discurso, essa estrutura. Agora, eles vão por passo, igual o Jeff, vão fazendo passo por passo. Quando a gente pensar que não, a cada fatia do bolo, eles já vão ter comido o bolo todo e nós vamos ficar, talvez, nem com a bandeja na mão. E aí, ouvinte, você gostou aí da nossa conversa de hoje? Continua amando o PT, continua odiando o PT, continua sendo indiferente, mudou a opinião, achou que todos nós aqui somos comunistas, que nós estamos querendo dominar o mundo. Bom, ouvinte, você fica aí, tira suas conclusões, mas continue sempre nos ouvindo, porque aqui você vai ter um papo legal, um papo cabeça. Espero que você tenha gostado. E agradeço a você por ter nos ouvido até aqui. Espero que continue sempre voltando aqui, sempre nos escutando, porque aqui o debate tem cachaça, mas tem filosofia, né? Bom, e agradecer aí a Luiz. Luiz, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aí pela sua desenvoltura. Você foi muito bem aí, você expôs aí as ideias interessantes sobre o PT, fizemos algumas críticas, e é isso aí, manda a vida que segue e vamos à luta, né? Abraço, Luiz. Abraço, Picasso. Valeu, Wesley. Obrigado, Luiz. E abraço. Galera, muito obrigado aí por o chamado. Foi um prazer aí dialogar com vocês e discutir isso. E isso é bom para servir aí com proposta, né? A gente sabe que é difícil discutir as questões políticas porque a gente tem os desejos e os anseios, né, do que a gente acredita que deve ser melhor para a política, mas aí tem também o lado da política real. Existe a correlação de forças. Ao passo que nós temos um desejo, o outro lado também tem. E isso é o que faz a política essa coisa interessante. E, na verdade, que a gente, enquanto ser e sujeito político, nunca devemos deixar de participar. Eu vejo dessa forma. Isso mesmo, Luiz. Desse encontro de desejo se faz a política e também se faz suruba, né?